Jesus Cristo, Krishna, Rama, Jeová, Javé, Suri, Kadek, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Olá, boa noite a todos. Essa noite de quinta-feira, mais uma noite de conhecimento, mais uma noite de aprendizado. Que a noite de hoje possa ser espetacular, que, se possível, pedir para Deus que nos abençoe e que, poxa vida, que possa abrir a nossa cabeça e que as palavras que possam ser ditas aqui hoje, que elas impactem alguém, que elas confortem alguém, que faça valer a pena o dia de hoje, né? Né, Milene? Sim, perfeito. Que, né, a pessoa que assistir, vê o canal, né, que dá um joinha, se achar que é interessante, passa isso para alguém, que a pessoa às vezes vê a live e ela acha, nossa, isso aqui é legal para fulano. Então que passe isso para frente, né, se achou que trouxe algum benefício, né? E principalmente as pessoas que vão ver isso daqui bastante tempo, que esse trabalho não é um trabalho para agora, é um trabalho para agora, mas mais intensamente para o futuro, que a pessoa que estiver vendo isso daqui 10 anos, Deus vai estar junto com ela naquele momento, porque Deus é só no presente. Deus não é amanhã e não é ontem, Deus é sempre no agora. Então a pessoa que estiver vendo isso daqui 10 anos, você pode ter certeza, se a sua alma sentiu vontade de ver, sentiu coragem de ver isso daí, de ouvir, né? É porque você está num processo de despertamento. E a hora que você estiver despertando, Deus vai estar lá, com certeza, como tem estado com muitas pessoas que a gente conhece. Posso ler então? Sim. O Salmo de Davi para o cantor moro. Senhor, Tu me sondaste... Sabe qual o salmo que é? 139. Salmos 138, 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu me conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tudo me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer o Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo é que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma causa. Pois possuíste os meus rins, entrelaçaste no meu ventre da minha mãe. E eu te louvei, por um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no culto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas causas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. E quão preciosos me dão, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam um maior número do que a areia. Quando acordado, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que te levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É só para ler, não é? Para falar, né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Agora não vem nada na cabeça. Mas se vier no momento que a gente estiver falando aqui, pode falar. Porque Elias já fala aí do entrelaçamento, você já viu? Né? Davi já fala do entrelaçamento lá
alguns 1000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás. E me veio para trazer esse texto para nós, para ver assim, com que naturalidade, né, ele se dirige a Deus, com que facilidade ele fala que se ele for lá no céu, Deus vai estar lá. Se ele for lá no mar, Deus vai estar lá. Se ele for não sei, Deus vai estar lá. Mesmo que a escuridão cubra ele, Deus vai estar lá. Então, isso, se nós olharmos, vai um pouco contra, se podemos dizer, aquilo que a cultura prega, que Deus está no céu, e um dia quando a gente morrer, né, se for bonzinho, né? Então toda aquela história que é contada, que as culturas promovem isso, não há coerência, né? Quando a gente vê um salmo desse, né? Com que tranquilidade, com que naturalidade ele faz isso. E é isso que a gente precisa começar a fazer, né? Para a gente poder ter essa manifestação em nós, no nosso dia a dia, que a gente estava falando até agora há pouco, né? Nas perguntas, né? Se você quiser aproveitar, fazer a pergunta que você estava falando de fazer, se você quiser, isso fica livre para você. E também, quem fez as perguntas e acha que não tiveram as respostas nesse mês que a gente está aqui, nada impede que vocês falem e a gente faça uma dinâmica, né? Uma dinâmica aqui, espiritual, e aquilo que a gente não tiver conhecimento ou informação, logicamente que Deus, a espiritualidade, alguém vai trazer para nós alguma informação dessa ordem. Sim. Agora me veio na cabeça uma frase de Santo Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, na real, Santo Agostinho, que ele falava muito sobre isso aqui, e ele dizia muito que, beleza tão antiga e tão bela, tarde te conhecestes. Em que lugar do mundo a gente pode ir que não vai haver Deus, né? Em que lugar do universo? Hoje a gente se sabe que a própria matéria, quando você vai aproximando até chegar nos átomos, todas as minúsculas partículas, no meio delas, o que tem? Não tem nada. E o que permeia o nada? Nada pode ser, nada não existe. Tudo precisa de um campo, tudo precisa de alguma coisa que permeie para que exista. Uma força. A existência depende disso. Não existe lugar no mundo longe de Deus. Você estava aqui semana passada, né? Tava. Que a gente falou do átomo, lembra? Sim. Não é? Que hoje a ciência aponta que entre o núcleo do elétron e a nuvem o núcleo do átomo e a nuvem de elétron que permeia o átomo, há Deus neste campo, nessa interface, tanto na parte física como na multidimensional, que é o lado espiritual, vamos pensar assim. Então os estudos e pesquisas, né, que tomara a Deus que os homens cheguem logo nesse lugar, porque a ciência ela precisa de dados para, né, mas há muita coisa, né? Vocês já devem ter ouvido falar da partícula de Higgs, que é a partícula de Deus e tal. Então, eu tive a curiosidade de ver uma matéria esses dias na TV, falando sobre o cosmos, e eu observei uma coisa muito interessante. De uns 10 cientistas que falaram sobre Deus, sobre o cosmos, sobre a origem do planeta, essas coisas todas da astronomia, da astrologia, né? Apenas acho que tem uns 9 ou 10 que falaram, foram meio que entrevistados, né? Apenas ele falou, eu sou gnóstico, né? Não acredito em Deus. Mas eu, depois de tudo que eu vi, de tudo que eu pesquisei, se quiserem chamar de Deus, pode chamar. Existe uma força que faz isso acontecer. Pode ser que seja Deus? Pode. Mas o resto, todos eles foram assim, usar um termo comum, eles foram taxativos assim. Não tem como não existir alguém ou uma inteligência, que Deus, se o nome que quiser, que cuide de tudo isso, que faça isso ser do jeito que é, né? Então, como você falou, e quanto mais os homens aprofundam nas partículas atômicas lá, mais eles se surpreendem com o que está escondido nisso. Então, Deus, seja na nossa casa, como eles têm falado, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no céu, seja no núcleo da terra, Deus vai estar lá. Então, essa naturalização de Deus em nós que nós precisamos fazer. Para a gente começar a tirar essa questão. Eu preciso pedir para Deus, rezar para Deus. Vamos pedir a presença. Deus está presente, gente. Está presente em tudo. Um dia, quando vocês tiverem uma experiência que vocês
conhecerem Deus pessoalmente, a própria mente, ela cria, se podemos falar, um padrão de você estar o tempo todo dentro desse, se podemos falar, porque não existe nome para isso, nesse campo que é a presença de Deus em todos os lugares. Como Davi fala aí, mesmo se a sombra me encobrir, Deus vai me achar, porque ele sabe que Deus está dentro dele. Né? Agora, cá para nós. Bonito o texto, o salmo, sim, maravilhoso, né? Tudo isso. E o que nós fazemos com isso? Como que é a nossa vida? Como que é o nosso dia a dia? Né? É importante que nós manifestemos essa confiança, essa certeza de tal forma que as pessoas possam reconhecer Deus em cada um. Sim. Da mesma forma, assim como o ar a gente não vê, e Deus a gente também não vê, ele tem uma presença tão sutil e tão brutal, ao mesmo tempo é como o ar, né? A gente não vê o ar, mas ele está lá sustentando um avião, ele está lá fazendo um furacão. E existe um documentário, que não está me vindo o nome na cabeça agora, mas eu achei legal falar aqui, que ele vai no hospital de cuidados paliativos e entrevista um monte de médico, e a maioria deles céticos. E eles falam assim, eu não acredito em Deus, mas existe alguma coisa aqui que tira o câncer da pessoa, que cura a pessoa, que a pessoa chega aqui sem expectativa nenhuma de vida, mas existe alguma coisa que tira ela daqui, alguma força. Então, assim, Deus se prova por si mesmo. E boa noite a todos. Boa noite. E espero que estejam todos felizes, bem, alegres, esperançosos em Deus. E para que vocês voltem para as suas famílias, para os seus lares, e cheios de Deus, manifestando Deus em vocês. Algo precisamos falar. Como pode, Guilherme, né? Guilherme? Não tem medo, né? Não. Tá bom. Se tiver medo, pode sentar lá. Não somos bem, para Deus. Eu gostei de você, Guilherme. Eu gostei de você também. É bom vocês se prepararem, como temos dito. E quando ele não estiver aqui, como vamos fazer? Essas meninas aí todas precisam ir assumir, Dona Valquíria, que está muito aposentada, e vir, ou pelo menos 2 vezes por mês, menina. Vem, traz um tema, faz o que ele está fazendo. E por quê? Precisamos de ideias, de valores, porque se eu falo através de Guilherme, ele tem toda uma formação neurológica, a resposta neuroquímica do cérebro é diferente. E precisam trazer, e vocês virem, trazer Deus. E quero falar algo para vocês, é muito importante. Se você não tem Deus em você, você acha que você vai conseguir enxergar Deus e no outro? Por quê? Porque que o próprio Cristo foi julgado e falavam que era charlatão. Porque quem olhava para ele, que não tinha Cristo, não tinha Deus dentro, ele não enxerga o Deus no outro. Se você não tem uma laranja na tua mão, como você pode dar uma laranja para o outro? Então, se Deus não está em você, se Deus não vive, se Deus não manifesta, não porque ele não quer, ele está aí. Já falamos outro dia, e até nas questões atômicas, para vocês passem a entender que Deus não é uma questão de opção para vocês. Vocês não têm, ninguém tem, nada tem opção de não pertencer a Deus. Porque é o Criador de todas as coisas. Ah, mas ai, no inferno, Deus manda no inferno. Vocês sabem que quando as sombras vai tocar em alguém e Deus fala, não mexe nesse, eles não podem mexer. Não podem mexer. Se Deus não falar, pode mexer,
O que acontece com a história e do nosso Jó? A conversa entre as trevas e Deus. O demônio falou, se eu tocar nele, Deus falou assim, e pode tocar. Porque você fala, não pode, ele não pode pôr a mão. E falamos para vocês, pode ser o demônio de maior categoria, se você acha que existe isso. E uma pessoa que é analfabeta. Por que fala analfabeta? Porque é inferior? Não, porque às vezes não leu a Bíblia, não leu livros. Então uma pessoa que não tem escolaridade, mas existe amor no coração dela, pode vir o pior do ser das trevas. E ela, se ela não tiver fé suficiente na alma, no coração dela, e ela disser, em nome do Cristo, se afasta daqui, dê o nome que vocês quiserem, Satanás, Beelzebu, afasta. Vocês têm o poder de Deus em vocês. Por quê? Porque a parte de Deus, ela vive em você. Não tem como fugir. E tudo o que vemos fazendo, nós não queremos mudar as religiões, não queremos encher de pessoas com certas crenças, evitamos até de programar, não. Promover o que façamos aqui, as curas, as cirurgias. Por quê? Porque não é isso. Nós não estamos preocupados com o corpo de vocês. O corpo pode fazer milagres. O corpo vai apodrecer um dia. Todos que vieram até o Cristo deixou o corpo dele. A preocupação nossa é com a alma de vocês. Mas se vocês não entenderem, que se vocês não reconhecer que há Deus em você, que tem o poder contra qualquer ser das profundezas das trevas, qualquer ser que venha, que nós já falamos para vocês, que muitas vezes vocês acostumam por isso, diminuiu muito, né, Gerson? Mas quantas pessoas vêm, porque tem uma legião na minha casa, e porque fizeram tal coisa para... Sim, tem as trevas, tem, fazem coisas erradas e fazem. Mas se você souber que há Deus em você, que há Deus, e como sei que há Deus em mim, Zayder, se você for uma pessoa feliz, se você for uma pessoa alegre, e queremos advertir vocês. Olha, comecem a olhar se as pessoas que estão em volta de você, se são pessoas felizes ou se são pessoas tristes. Nós vamos pautar bastante, não se incomodem, não é uma crítica para vocês. Porque não há como ter Deus e ser infeliz. Ou não, Guilherme? Perfeitamente. Se há Deus em você, mas eu perdi meu emprego, meu querido foi embora, me deixou sozinho, ou minha querida foi embora e deixou só, e eu perdi, eu trabalhei toda vez lá e ganhei o que, não sei, algum problema que aconteceu, e eu perdi tudo que eu ganhei financeiramente. Então vou ficar comemorando essas tristezas, Zayder? Não. É natural que se você queima o pé, dói. Vocês estão dentro do contexto humano. Agora, o que nós vemos muito em vocês? Qualquer coisa gera um caos na alma de vocês. Você tem jovens amigos, não tem? Tem. E aí vai a moça e fala para ele, não gosto mais de você, eu gosto do Guilherme, agora não gosto mais do João, e João fica possesso. Não é? Ou a Maria vai lá e arruma lá, Maria vai arrumar um namorado, depois o outro não quer mais Maria fica possessa com Joana. Então, para vocês entenderem que se há Deus em vocês, a alegria em vocês é inclusive para enfrentar os problemas, todos os problemas. Para você ser o servo, seu tempo é vivo, o tempo manifestando em alegria, em satisfação, em realização. E vocês olham para as pessoas que vivem em torno de vocês e nós ficamos sensibilizados. Porque como pode uma pessoa, às vezes até bela, o jovem, a jovem, ou mais de idade talvez, e você vê aquele semblante de tristeza.
aquele semblante de frustração, aquele semblante de decepção. E Deus, onde está? Ah, mas eu vou à igreja toda vez e não sei o que acontece. Eu pergunto para Deus, Deus não me responde. Então, nós queremos trazer para vocês esta nova forma, que está velha desde Davi, que é manifestar Deus em vocês e naturalizar Deus em vocês. E que as pessoas que chegam perto de você possam falar assim: nossa, mas você está tão bela, tão feliz. O que é? Arrumou um namorado novo? Não. E ganhou na loteria? Fala, não. Mas o que é? É a Deus em mim. A Deus. Pode ter ganhado na loteria, pode ter um namorado maravilhoso, uma namorada maravilhosa, mas Deus é reconhecível. Quem conhece Deus, conhece o Deus manifesto no outro. Então, quando não está manifesto, não tem Deus, aí Deus, não, tem. Nós já falamos isso para vocês. A grande maioria, eu vou usar um termo que vocês entendam. Fecha a torneira de Deus. E pega a torneira de dinheiro, e de relacionamento, e de sociedade, de nível social, e de condições monetárias. E aí o Deus que está na alma de vocês, ele não manifesta. Quantos milionários vocês já viram? Pessoas, artistas, atores, empresários, que morreram, se suicidaram, intoxicaram-se com drogas, morreram com doenças graves e tem dinheiro. E aí vocês vão lá no bairro que é mais pobre da sua cidade. Isso serve para todos que estão vendo, seja Brasil, seja Alemanha para a Thaís, seja Suíça para outros, seja os Estados Unidos. Olhem para as pessoas mais abastadas e preste atenção no semblante. Às vezes é mais fácil você ver na periferia de uma cidade, às vezes as pessoas não têm os próprios dentes, e você vê a questão social debilitada, às vezes até da saúde debilitada, mas mesmo não tendo às vezes os dentes na boca, há um sorriso. E não sorri com a mãozinha para esconder, ele diz assim: eu sou assim. Nós já dissemos para vocês, há espíritos que vêm para esta terra e se vestem de mendigo. Há espíritos que vêm para esta terra e se vestem de pobres. Há espíritos que vêm para esta terra e se vestem de deficiente. Por quê? Ele fala: ah, Deus, eu quero ir assim para ver se eu desperto a compaixão nas pessoas, se eu desperto o amor nessas pessoas. Não se iludam vocês que todas essas pessoas que vivem à margem da sociedade sejam espíritos devedores. Todas as regras têm exceção. Vocês acham que Madalena é um espírito, apenas uma mulher vulgar, apenas? Ou é um ser que travestiu de alguém desaprovada pela sociedade e para ser até hoje considerada uma das grandes parábolas do Evangelho? Quem vocês acham que era Judas? Quem era Paulo? Vocês sabem, Paulo matou cristãos. Está lá. Paulo matou. O que Jesus fala? Para mim, ele é um vaso escolhido, não um assassino. Então, vocês verem o mundo com os olhos de Deus, enobrece a cegueira da mente humana, que é muito pobre, é muito pequena. Como você estava falando, Guilherme, você deve saber disso, e os cientistas dizem que se pegar todos os grãos de areia que existem no planeta, em todos os desertos, em todo o mar, em tudo, todos que têm areia no mundo todo, e comparar com as galáxias, tem muito mais planeta e sóis do que grão de areia no planeta. Então dá para vocês imaginar o tamanho de Deus? O tamanho de Deus. E não pensem vocês que Deus fica olhando para quem está comendo feijão, arroz e respirando.
Deus não é agora, Deus não é só para isso. Deus é para muito mais, para a alma de vocês. Mas se vocês não acordar cedo e saber que existe Deus dentro de você, se você quiser fazer um teste, fala, olha, eu acho que hoje eu não vou ficar rezando mais. Vou fazer igual o Yogananda. Eu vou viver com Deus. O quê? Tudo. Eu vou começar a expirar com Deus e transpirar se tiver calor com Deus. E tudo vai ser com Ele. Tudo é com Ele. Por quê? Porque não precisa pedir. O que diz o Evangelho? Quando orar, não faz igual os hipócritas dos fariseus, que fica lá falando um monte de palavras lá, né? Repetindo vãs repetições, no muro das lamentações. Quando for orar a Deus, entra na tua casa, fecha a tua porta, e no silêncio do teu coração, se pede a Deus. Mas, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Então, será que eu preciso pedir, Guilherme? Se ele já sabe, né? Então, está aqui escrito isso. Está escrito. Pega depois, vocês verem o Google, e pode até de amanhã, semana que vem, porque estamos terminando, e traz e lê se é isso. Então, se vocês, pais e mães, proporcionam quase tudo que seus filhos precisam, vocês acham que Deus é menor do que você, pai, do que você, mãe, que fala, eu preciso isto, isso, e aí você dá tudo para o seu filho. E Deus, Ele não é capaz de fazer um pouquinho melhor que isso? O que você acha? Eu acho que Ele faz bem melhor. Não. Mas as pessoas vão lá e falam, ai Deus, eu preciso pedir para o Senhor, porque o meu filho, e lá vai toda. Então nós queremos dizer para vocês, mas eu gosto de fazer, então faz oração, continua fazendo. Mas se você quiser experimentar Deus, se vocês quiserem experimentar Deus, eu quero dizer algo importante para vocês esta noite. Importante. Não para a alma de vocês, não para a religião. Eu quero dizer isso para a consciência humana que vocês carregam em vocês, que nós vamos falar um outro dia sobre isso, que vocês têm uma consciência humana e têm uma consciência divina. A consciência humana faz toda essa bagunça da vida do humano. E a consciência divina é aquela que só faz o bem, a paz, a compaixão, a benevolência, o amor de Deus. Mas eu quero dizer, importante, que depois nós vamos falar disso de uma forma mais objetiva. E nós dissemos a vocês que a partir de julho nós iríamos focar de tal forma na consciência de vocês que vai ser igual pipoca. Você põe no fogo, ele tem que pular de qualquer jeito. Apenas aquela que não quer, vamos pensar, e se eu não quero usar, você vai ficar igual aquele bolinho. Como chama aquele bolinho pequeno que não faz pipoca? Que não faz? Fica... É, o negócio, esse, fica esse. Então, nós queremos deixar uma grande ferramenta, uma grande pluma de amor para a consciência humana de vocês. Porque a alma de vocês sabe de Deus. Ela conhece tudo de Deus. Porque a alma, ela veio. Nós já falamos isso para vocês. Antes da criação, todos nós estávamos em Deus. Vejam a Gênesis. E havia, como que foi o começo da vida? Tudo é escuridão. Então veio Deus e disse, e faça-se luz. Não é? Então até ali não tinha nada. Mas todos nós estávamos em Deus. Porque nós somos uma extensão do Criador. Tem vocês, humanos encarnados, o DNA dos seus pais. A alma de vocês tem o DNA de Deus. O nosso, que estamos aqui, uma alma falante, se posso falar isso para vocês, a nossa alma sai de Deus. A de vocês saíram de Deus. Então, o DNA de vocês é de Deus. O do corpo é dos pais.
mas a alma não é do pai. Seu pai e sua mãe não é capaz de fazer, ou é? Você acha que o pai e tua mãe é capaz de fazer o espírito do Guilherme? Não. Mas Deus é capaz. Ah, ele sim. Ah? Então, todas as vezes que você se encontrar em dificuldade em se relacionar com Deus, quero que vocês usem a inteligência. Fala, Deus, o Senhor é todo o poder, é toda a grandeza, é toda a perfeição. Eu também, segundo está escrito nos evangelhos, sou teu filho e tenho o teu DNA. Eu tenho a fonte criadora que o Senhor é, está aqui dentro de mim. Jesus que veio, e outros avatares que vocês conhecem, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês vão falar assim, Deus, nem fala isso. Como pode alguma força, ou algo que eu não sei o que é, impedir que eu fale que o Senhor? Tem alguém que é mais poderoso que o Senhor? Que o próprio Deus que está em mim, o próprio Deus que está em Cristo, em Krishna, em Buda, em quem vocês quiserem? Tem alguma força, Senhor? Tem alguma força que é tão poderosa que não deixa eu conhecer o Senhor? Como eu posso viver sem conhecer o meu Pai espiritual? Como eu posso viver sem conhecer a minha mãe espiritual? Deus, eu tenho certeza que não há nada mais poderoso do que o Senhor, do que o Cristo. Então, eu quero pedir para o Senhor, mostre para mim como que eu faço, como que eu preciso fazer. Mostra para mim, Deus, o que eu preciso fazer para me livrar dessa força que impede que eu conheça o Senhor pessoalmente, como muitos conhecem, como o próprio Cristo e tantos conhecem a Deus e pessoalmente. Então Deus, mostra para mim, porque eu quero conhecer o Senhor, mas eu quero me livrar dessa força. Então não sei nem como é, se é força, que é isso? Só para vocês ilustrarem a mente, é o próprio livre-arbítrio de vocês que impede, por causa das crenças que vocês têm, que um Deus é velho, barbudo, e fica com uma caneta na mão, marcando os pecados de você, e depois castiga você porque faz coisas erradas. Esse Deus é dos homens, é das doutrinas e das igrejas. Nós não estamos falando de Deus humano, nós estamos falando do Deus criador. O Deus que nós estávamos nele antes de criar, se quiserem, o universo. Que a Bíblia se reporta à Terra, mas é o universo. Não só o universo, mas os multiversos. Já leu sobre isso? Já. Então, isto é para desbloquear a mente. Será que pode Deus ter uma força maior do que a tua, que impeça eu de vê-lo, de conversá-lo, de contemplá-lo, de ouvi-lo, de senti-lo? Nós fizemos uma palestra, como você sente Deus? Lembra disso? Então eu quero deixar isto para vocês, queremos deixar, porque eu só estou usando ele, mas somos tantos de vocês, seres belos, e que, como falamos, não queremos que vocês saiam daqui e digam, nossa, foi uma palestra bonita. Não, que vocês vão embora daqui ouvindo a nossa voz no ouvido de vocês, ouvindo o bamboleio de Deus na alma de vocês, ouvindo e sentindo o encanto de Deus dentro de vocês. E como já dissemos, e tantas vezes, nós não viemos aqui para falar, nós viemos aqui para demonstrar, para que você possa encontrar, para que você possa receber Deus em você, para que a tua alma fale, olha, eu acho que Deus estava falando, como dizem nossos irmãos evangélicos, e eu estou com a palavra de Deus, e ele vai lá na igreja dele, e ele fala, porque ele sente que Deus está nele. E nós estamos aqui não para falar de Deus, e para manifestar, para naturalizar,
para dar intimidade com o ser belo, maravilhoso que é o Criador de todos nós. E que vocês possam voltar para casa cheios do Espírito Santo, cheios das graças de Deus, cheios da saúde de Deus. E que amanhã, que você acordar, fala, não, hoje eu não vou precisar orar, porque Deus já está comigo, e vamos ir tomar um café logo de uma vez, né? E vamos ir trabalhar, e Deus vai comigo onde, toda vez que eu vou para qualquer lugar. E Deus é contigo. Deus é contigo. Deus celebra. Guarda isto para você. E para vocês. E para vocês. Deus celebra com vocês todos os dias da vida de vocês. Deus celebra. Ele celebra com cada um de vocês o dia, a noite, as noites mal dormidas, as noites bem dormidas, as relações boas e as relações não tão boas, os dias que dá tudo certo, os negócios, né, Everaldo? E o dia que o negócio vira todo de ponta cabeça, também Deus está lá. Certo, Maiara? Então, como disse Jesus, e glória a Deus nas alturas, e que haja paz na terra aos homens de boa vontade. E temos a certeza que vocês vieram com a maior boa vontade, tanto vocês que estão aqui, e como vocês que estão vendo, e como vão ver isto amanhã. E tenha absoluta certeza que Deus vai estar lá o dia que você ver, ouvir este palestra. Uma boa noite a todos e uma boa semana, muita paz, muito amor. Amém, amém e amém.